voltamos para mais um vídeo no canal da Irmandade, sejam todos bem-vindos. E hoje, pessoal, nós vamos trazer um assunto polêmico aí, né? Um assunto aí que é bem famoso na internet aí. Vamos falar dos famosos gigantes, os Néfilins. Sim, e será que realmente os Néfilins, eles existiram, pessoal? A Bíblia tem alguns textos que falam que existiram gigantes naquela época, e bem antes do dilúvio. E também menciona lá em Gênesis, né, que os filhos de Deus, né, olharam as filhas dos homens e se apaixonaram e coabitaram com elas. E dessa junção entre filhos de Deus e as filhas dos homens, nasceram uma nova raça, que seriam aí os Néfilins, os famosos gigantes, varões poderosos da época aí. Inclusive é mencionado lá em Números, quando Josué foi dar uma olhada na terra prometida ali, a parte ali que Deus prometeu a eles, tinha umas cidades gigantes, fortificadas. Inclusive existia povos gigantes, numerosos lá, que inclusive eles eram como gafanhotos perante aquele povo, era assustador. Tanto que eles olharam e falaram, como que vamos enfrentar um povo desse? Terrível na terra. Então, propriamente na Bíblia é mencionado e falado sobre os gigantes, não tem dúvida sobre isso. E o maior livro de todos que fala sobre eles, que é o livro de Enoque. O livro aí é considerado apócrifo, né, pessoal? Porque foi tirado da Bíblia. Tantos outros livros, né, foram tirados da Bíblia. E o assunto de hoje vai ser isso aí, polêmico, difícil de falar e polêmico. Vamos falar sobre os Néfilins. Isso aí. Tem vários estudos envolvendo tanto o livro de Enoque, tanto como os gigantes, os famosos do passado, né? E o livro de Enoque tem uma conspiração que fala assim que esse livro ele não foi inspirado, que no período do profeta Enoque não existia escrita ainda. Então, provavelmente esse livro não teria sido escrito pelo profeta Enoque, o próprio Enoque, né? Um autor desconhecido. Então, por isso que esse livro foi rejeitado, enfim. Só que esse livro ele traz muitos mistérios. E ele tem muita ligação com a Bíblia Sagrada. Sim. Inclusive, nesse livro de Enoque ele fala que Deus mandou o dilúvio para destruir os gigantes, que seriam descendentes dos anjos, que tiveram relações com as mulheres. E porque esses anjos trouxeram sabedorias aos homens. Sim. E deu assim poder aos homens para poder construir grandes cidades, né? E eles evoluíram de uma forma muito grande, que veio no livro de Enoque cita que os homens ficaram sábios por causa dos anjos. Aí o pecado veio, a transgressão veio, Deus foi e mandou o dilúvio para acabar com essa geração. E a gente tem até hoje construções inexplicáveis, né? Inclusive aquela pirâmide de Gizé, né? Sim. A pirâmide de Gizé, ela tá lá no Egito e foi construída aproximadamente 2.500 anos antes de Cristo. E essas pirâmides, ela tem pedras que pesam em média 2.000 quilos. Até 2.000 toneladas. 10.000 toneladas cada pedra dessa. E os arqueólogos fizeram vários estudos. Como eles conseguiram colocar aquelas pedras lá. E elas estão numa precisão tão assim... perfeita, né? Tá tão perfeito que nem uma navalha passa no meio daquelas pedras. Perfeito. E os arqueólogos falam que hoje seria difícil construir aquelas pirâmides, né? E então assim é um mistério muito grande. E a única explicação que a própria arqueologia tem, existem várias explicações. Será que essas pedras foram feitas por extraterrestres ou foram feitas pelos gigantes, os Nefilins, né? Exatamente. Do passado? Parando assim pra pensar, né, galera, é bizarro, né? Porque, né, se existiu gigantes no passado, né, como tem aí no YouTube, né, arqueólogos que escavam grandes lugares aí misteriosos, acharam crânios antigos, ossada bem grande, né? Se existiu gigante, e a gente parar pra pensar aqui que os filhos de Deus foram mandados, né, veio pra Terra, tiveram relações sexuais com as mulheres da Terra, e nasceram esses gigantes aqui, essas aberrações, né? Porque diante de Deus é aberração.
é muito, assim, bizarro, né? Mudou a genética, né? Mudou tudo, bizarro. E eu acho que tem um índice de verdade nisso aí, o dilúvio. O dilúvio veio pra quê? Pode ser que venha pra isso. Deus mandou o dilúvio pra acabar com essa Porque não raça tem lógica. de errado, né? Exatamente, se você parar pra pensar, não tem lógica. O dilúvio, a intenção de Deus era destruir a maldade, Sim. certo? Pecado, né? O pecado é maldade, mas Continuou, mano. continuou. Sim. Deus salvou, né? Noé, mas aí o mal continuou. Então não seria uma lógica. O dilúvio, na minha opinião, veio para destruir essa raça de gigantes. Inclusive isso fala no livro de Enoque. Sim. Que Deus mandou o dilúvio mesmo para destruir essa raça. Sim. Exatamente. Só que na Bíblia Sagrada já não cita dessa forma, porém tem citações semelhantes. Sim. E eu acho, minha opinião, eu acredito no livro de Enoque. Tem coisas lá que é absurdo, assim, diante de olho humano, você, puta merda, isso aqui é surreal. Só que eu acho que tiraram da Bíblia porque é um choque, né? É muito detalhado. A pessoa tem que ter muita fé pra acreditar, pô. E hoje em dia o mundo tá embaçado, as pessoas não têm fé, Perderam a fé, né? não acreditam em nada. Nem na Bíblia as pessoas acreditam direito. Imagina um livro Livro que de Enoque. conta coisa, né, desse jeito. E eu acho bizarro, né? Como o nosso companheiro o Ariel falou, há muitos anos atrás, como é que aqueles homens construíram aquelas pirâmides, né? Tantos monumentos. Tantos monumentos gigantescos naquela época. Naquela época não tinha tecnologia nenhuma, né? Pedras que pesavam muita 10 tonelada, toneladas. 10, 10.000 20 toneladas, dependendo do tamanho. 2.000 toneladas, Aí, né? dependendo do tamanho, hoje em dia tem guincho, tem maquinário para levantar essas pedras, mas depois de muitos anos. Mas E naquela época? esses Não tinha. maquinários aí hoje falam que para levantar cada pedra daquilo lá tinha que ser 2 a 3 Então, uma coisa hoje. É. A única explicação que tem, Lá atrás, né? Na a época única explicação que tem é que os gigantes que levantavam aquela pedra, ou seres de outro planeta, alienígena, não sei, mas fica isso aí no ar, né, galera? e é perfeitamente sincronizado os lados dela. Sim. Sim. Perfeitamente. Tem fotos também desses gigantes, né? Depois tem algumas fotos, acho que é no Japão que mostra. Tem uma cena, né? Uma cena. Ah, Só que tem umas fotos também, se eu não me engano. Tem. Tem fotos e tem Só que não é cena. do tamanho desses gigantes que ele tá falando, né? Ele é um pouco menor, pode ser que seja parentesco, não sei. Sim, descendente. Isso. Tem também construções enormes, cavernas muito altas, que foram construídas antes de vir a tecnologia que tem hoje. Seria impossível um ser humano normal construir aquilo ali. Sim. Né? Construções enormes, como estátuas ou cavernas. Sim. Tem fotos também aí de um senhor que tá, acho que ele deve ser arqueólogo, que tá do lado de um fêmur gigante, maior do que ele. Então seria um fêmur de humano, só que não humano normal. Seria 30 metros ali ou mais, dependendo. Um fêmur daquele ali que tá do lado dele, mais ou menos de uns 2 a 3 metros de altura. Nossa, é muito. Então, qual o tamanho dessa pessoa, desse gigante que perdeu aquele fêmur? É Então, muito grande. é enorme, né? É enorme. Então tem esses relatos aí, pessoal. Eu não sei, tem pessoas que acreditam, que já viu histórias, tem pessoas que nunca leram um livro de Enoque, Sim. ou nem Nem sabem quem é o que é, né? Nem se sabe, reconhece praticamente. nem sabem a história. Então, para quem não sabe, é bom Pesquisar. né? pesquisar bem, para saber que é. Para vocês terem sua própria opinião também, né? Aqui é dando a nossa opinião Sim. do que a gente sabe e do que A gente pensa, né? que a gente pensa. Então, fica aberto aí para vocês estudar um pouco mais, né? Procurar saber a realidade, a verdadeira história do livro de Enoque. Tem uma região central do México, existe uma cidade mais de 2.000 anos atrás. E lá tem uma pirâmide. E o perímetro é o mesmo da pirâmide de Gizé. É exatamente a mesma coisa. Será que as civilizações do passado, eles tinham comunicações? Não tinha. Como isso é possível? O mesmo perímetro, exatamente da pirâmide de Gizé. Sim. Isso aí é Estranho, né? O mesmo impressionante. conhecimento, né? E será que essas pirâmides realmente foram construídas lá no tempo de Gênesis, como a Bíblia relata? Porque tem várias teorias, né? Tanto como da esfinge também, ninguém sabe exatamente quando foi construída aquilo ali. É tudo suposição. Sim. Como é que você tem certeza, olhando para uma pedra, o ano exatamente que ela foi construída? Sim.
não é verdade? Tem muito segredo. Como os próprios arqueólogos falam, referente às construções. Eu me nego a acreditar que isso aí foi feito à mão. Não foi? Isso aí foi feito a Claramente. máquinas. Sim. Só que como naquele tempo, se não existia tecnologia, como eles conseguiram levantar aquelas pedras? Inclusive teve um estudo que possivelmente eles carregaram aquelas pedras em cima de rodas feitas de madeira. Sim. Porém, foi estudado mais a fundo, não existe Não tinha madeira, não Naquele existe local árvore onde está as pirâmides. próximo daquele local. Então, como eles arrastaram, como eles levantaram aquelas pedras? Verdade. Possivelmente foi pelos gigantes, os Nefilins. Netflix. Nefilins. Os famosos Nephilim. Possivelmente pelos Nefilins, que são descendentes desses anjos aí que realmente tiveram relação com as mulheres, como cita aí o próprio livro de Enoque. Corromperam, né? Que lá no livro de Gênesis é mencionado filhos de Deus, né? Desceram à terra e coabitaram com as filhas dos homens. Daí surgiram os Néfilins, os famosos gigantes da época. E lá no livro de Enoque é mencionado os famosos sentinelas, que foram os 200 anjos que se rebelaram contra Deus, né? E eles fizeram um juramento. E lá eles coabitaram com as mulheres. Vieram os anjos e corromperam, né? Vamos dizer assim, a genética. Misturou a genética dos filhos de Deus com os filhos dos homens. Aí surgiu esses poderosos gigantes. Inclusive corrompeu a humanidade. A maldade se espalhou de uma maneira. E esses gigantes, eles não tinham, vamos dizer assim, não tinha bondade. Eles destruíam tudo. Eles comiam, destruíam os gados do pessoal, destruíam as cidades, invadia, matava todo mundo. Eles comiam os próprios seres humanos. Eles não tinham lei. Então era daquele jeito. Então por isso que, né, na minha opinião, Deus veio e mandou o dilúvio para destruir essa raça, né? Porque foi corrompido. A criação de Deus foi corrompida através desse pecado grave. Inclusive lá em Judas está mencionado que os filhos de Deus deixaram sua própria moradia, ou seja, deixaram o seu próprio habitar para descer na terra e se corromper com as mulheres, né? Os filhos dos homens. Está escrito. E Deus deixou eles em prisões. Estão em prisões, estão até o dia do juízo final. Inclusive lá no livro de Enoque é mencionado também esse texto de Judas, o livro de Judas. Isso. Então, será que o livro de Enoque é verdadeiro? Ou realmente os teólogos aí pelo mundo falam que não tem nada a ver com a Bíblia, é só alguém que criou uma história ali. E então é muito detalhado, né? Por isso que choca, porque Enoque, toda a visão que o anjo levou ele fala detalhado, fala de tudo. Tem inclusive muitas coisas lá que não bate muito com a Bíblia, por isso que o livro de Enoque não foi rejeitado aí pelos teólogos, pelo mundo aí. Isso. E, inclusive, como foi mencionado, os próprios teólogos, aí, os estudiosos, eles negam o livro porque provavelmente naquele tempo não tinha escrita. No tempo de Enoque não existia escrita, né? Mas isso é uma teoria. E por isso que esse livro é rejeitado, e inclusive Gênesis, quem escreveu foi Moisés. Então, Moisés, naquele tempo já tinha escrita no tempo de Moisés, mas em Gênesis, Abraão não escreveu Gênesis porque não existia escrita, então por isso que eles negam o livro de Enoque. E se vocês não sabem, o livro de Enoque, ele existiu no período bem depois, assim, um pouco depois da criação. Entendeu? Enoque viveu 300 anos, não é verdade? Então ele foi um homem justo que andou com Deus. A Bíblia Só que menciona. fala bem pouco de Enoque. Bem pouco. Não é? Aí tem esse livro aí fica aí a opinião de vocês. Deixem aí nos comentários o que vocês acham de tudo isso daí. Inclusive tem um caso muito intrigante, né? Que foi encontrado lá perto das pirâmides ali, nos lugares onde estavam coisas bem antigas. Encontraram um símbolo de uma pedra. Esse símbolo, ele está tipo como se tivesse passado pelo... É só laser que pode fazer aquilo ali. Tinha até fio e tudo. Inclusive esse símbolo não foi documentado em nenhum livro de história. Porque nem o cientista quis revelar aquilo ao mundo. Mas só quem vai lá consegue ver. Entendeu? Mas não foi documentado porque nem eles sabem explicar como foi feito aquilo. Porque só é possível fazer aquele símbolo do jeito que estava ali na pedra, um laser. Laser programado. Como isso naquela época. Então tem muitas coisas que é oculta e escondido de nós, entendeu? Então nem tudo é revelado, porque tem coisas que é difícil de explicar e até hoje não tem explicação e muitas coisas vai ser oculta e nós infelizmente não vamos saber. Cabe a cada um aí buscar na internet conhecimento
e está aí buscando se crer ou não. Cabe a cada um acreditar ou não. E nós estamos trazendo aqui. Será que realmente os Néfilins existiram? Tem relatos na Bíblia, fala de gigantes, né? Tem o livro de Enoque mencionando sobre a mesma coisa praticamente. E as construções, como foi construído? Será que foi algo sobrenatural? Foi de fora? Foi alguma inteligência do passado que nós não sabemos, que não nos foi revelado? Será que foi os próprios gigantes que ajudam nas construções, ali os descendentes dos Nephilim? Então fica no ar, pessoal. Cada um vai decidir se acredita ou não. Esse foi mais um vídeo no canal da Irmandade. É isso aí, pessoal. Agradecemos o vídeo de hoje. Nephilim, Irmandade. Valeu!